Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a falar sobre a sensibilidade do ser. Vamos começar? E a gente vai buscando trazer os temas solicitados para reflexão e a gente vai caminhando, né? Então, hoje nós vamos falar um bocadinho sobre as nossas resistências e, sabe, a superação desses limites que a gente tem. É uma sugestão de leitura, porque a gente estudou, a gente leu lá um livro, né? E o meu aluno falou para mim: Olha, Aparecida, por que a gente não estuda esse livro? Por que não vê? E foi uma sugestão em classe. Então eu achei ótimo e trouxe para cá. E eu quero apresentar então alguns comentários sobre esse livro, que é Como Superar Seus Limites Internos. É um livro de Steven Pressfield, né? Eu não estou vendendo livro, não estou comissão nenhuma, eu estou indicando, é uma indicação bibliográfica, porque eu achei que o livro é muito bom e como meu aluno sugeriu, a gente trouxe para estudo, né? Então, você vê lá a capinha do livro, é esse daí, e a ideia de superação é a ilustração do lado, que não é do livro, que fui eu que coloquei, para você perceber bem aquilo que a gente está falando. Gente, eu gosto de trabalhar muito com as imagens, porque as imagens evocam naturalmente tudo que você conhece do tema quando você vê uma coisa que lhe é significativa, né? Então, eu uso como método isso, né? E desde os antânios, desde as civilizações antigas, da Grécia, de Roma, elas deixaram um legado para a gente, elas falavam sobre um conhecimento do transcendente, um conhecimento metafísico, apontando para o rumo do desenvolvimento do ser, né? E toda a mitologia fala disso. Quando você estuda a Eneida de Virgílio, por exemplo, ele narra a história de Roma, desde a origem. E Eneida, porque o herói, ele era Enéas. E nós precisamos ter um Enéas interior, uma força interior para a gente se levar para adiante, né? A Ilíada e a Odisseia são dois poemas épicos também de Homero. Aí estamos falando da Grécia, lá da Guerra de Troia, né, que vai falar dos atos heróicos de cada um. Então, é para ilustrar que lá dentro existe uma força muito grande, existe lá sabe, uma energia interna forte que eu preciso vasculhar, preciso chamar essa energia e a gente vai. Eu fui descobrindo isso lendo os clássicos da história da humanidade, né? Eles falam de guerra, mas, sabe, não é uma guerra lá fora que você vai guerrear com o outro. É uma guerra interna, é a descoberta de alguma coisa que eu preciso vencer aqui dentro, né? Então, eles falam de luta, de desbravamento. E aí, o que eu entendo? O desbravamento de espaços maiores aqui dentro, né? Do desenvolvimento do nosso ser, do desenvolvimento da nossa consciência. Então, você transfere aquela leitura que você fez lá para um desenvolvimento que você tem aqui. E a gente vai observando, às vezes, a dificuldade de crescer em consciência, porque crescer no corpo físico é a natureza dá o crescimento para você. Você cresce instintivamente, você nem precisa prestar atenção que você está crescendo. O bebê não está prestando atenção e ele está crescendo, né? E nós precisamos pensar em termos de crescimento interno, em crescimento da consciência, de abandonar o território do ego, aquilo que está olhando para fora, e ir para o território do self, aquilo que é a representação da divindade interna, de abandonar o território da sombra, do desconhecido, de ir para o território da luz da consciência. Tudo que está na tua consciência você chama de luz, o que não está, você chama de escuro, porque você não conhece, né? Abandonar os territórios da inconsciência em benefício dos territórios da consciência. Se nós estivéssemos falando em termos evangélicos, era a luta do bem contra o mal.
Entendo que o mal não está fora. O inimigo oculto não é um inimigo, um diabo que está lá fora. Um inimigo oculto é um inimigo que eu não vejo. E muitas vezes o maior inimigo sou eu, porque eu não estou percebendo como eu me prejudico, né? Então, às vezes, o inimigo oculto mora dentro. Eu estou falando de você não ser escravizado pelo instinto de sobrevivência apenas, pela perpetuação da espécie apenas, de não ser escravizado por aquela preguicinha que dá, por aquela inércia, né? Ai, eu vou empurrando com a barriga. Não, de você olhar e perceber que existe uma força lá dentro. E enquanto a gente não olha e não percebe, a gente fica numa escravidão aos instintos. E essa escravidão, esse não crescer, esse tapume que fica, a gente chama de resistência. Então, você imagina a resistência, para a gente imaginar, tá, gente? Uma imaginação. Então, você imagina a resistência como sendo uma entidade que está por aqui e que ela quer nos aprisionar, quer nos escravizar. Lembra das histórias do rei, dos senhores que não queriam libertar os escravos? Por que eles não queriam libertar os escravos? Porque eles teriam que trabalhar, não é? Então, às vezes nós não queremos libertar também a nossa consciência, porque a gente vai ter que trabalhar mais aqui dentro. Então, a gente fica escravo da resistência, escravo dos impulsos, né? Ou seja, a resistência que nós guardamos aqui dentro não deixa a gente crescer, não deixa a gente ir para adiante. E só que a gente reencarnou, a gente veio para o planeta para o desenvolvimento. Você não deixou tudo aquele histórico lá atrás para chegar agora na condição de humano e continuar vivendo só de impulso, só do instinto. Se fosse para isso, você continuava macaco lá e estava tudo certo, né? Então, a princípio, nós temos uma transição a fazer entre dois mundos. Sair do estágio animal e ir para o estágio humano. O bicho, ele é bicho, por muito bonzinho que seja, ele vive só lá no instinto e ele procria para a sobrevivência da espécie e pronto. E a gente entende isso. Agora, do ser humano, você espera uma meta mais avançada, além de sobreviver e procriar. Outros ideais, metas mais radiantes, mais humanizadas, não é? Então, pensa aí, para que você reencarnou, né? Você está fazendo uma expansão ou você está vivendo só para comer e procriar? Não, então vamos dar uma olhada para isso. Então, a gente entrou na condição humana, então precisa fazer essa transição. Estamos conquistando o humano da nossa jornada evolutiva. E a jornada ainda não acabou, nós ainda temos muito que caminhar, porque se eu aqui, que não enxergo nada, estou enxergando que eu posso melhorar nisso, eu posso melhorar naquilo, o social pode ser assim, a escola pode ser assado. Você imagina, então, quem criou isso tudo, o quanto sabe que a gente tem que evoluir ainda. Então, a gente não está brigando contra as coisas lá fora. A nossa conquista nesse momento, eu estou falando de uma conquista interna e talvez seja mais difícil, porque o que está fora eu vejo, fulano está fazendo errado, fulano está governando errado, fulano está construindo errado. Eu estou vendo fora. E dentro? Como é que é dentro? Se eu não focar bem lá dentro, eu não vou enxergar, né? É a conquista interior. E lá no interior existe uma força que é um propulsor que me leva para adiante, um motor que me leva para adiante. E esse propulsor é uma força amiga ou inimiga? É uma entidade que está lá e mora no meu inconsciente e não é tão claro de ver, então a gente às vezes fica lutando contra uma força, uma energia invisível, né? E lutamos então contra um inimigo interno que na maioria das vezes nós nos confundimos com ele. E é essa confusão que, sabe, em outras palavras, eu não enxergo a minha resistência, porque eu e a resistência somos um.
Eu não enxergo que eu estou me boicotando, eu não enxergo que eu estou me passando para trás, né? Eu não enxergo que eu estou me sabotando. Então, lá dentro da gente existe a força. Existe um lado da gente que está lá focado na ordem, na disciplina, no roteiro, no planejamento e na determinação. E existe, para quem curte a astrologia, existe a energia de Saturno, né? Ou a energia de Capricórnio. Mas é tudo isso que eu falei para você: é o planejamento, é a disciplina, é a ordem. Então você tem um lado lá dentro que programa isso para você, que pede isso para você. E você tem um outro lado que é meio preguiça, meio de empurrar. Ah, isso é bobagem, né? Então pensa lá. O que é importante para mim? O que é importante para minha essência hoje? Não é importante para o meu corpo físico apenas, não é importante se o cabelo está embrulhado ou não está enrolado, não é importante o meu destaque social ou não, mas o que é importante para minha alma, para minha essência, para aquilo que está lá dentro. Qual é o meu propósito de vida? Pensa para você, qual é o seu propósito de vida e torna isso bem claro, senão vai aparecer um monte de coisa urgente para você fazer e sabe, eu tenho que fazer, que é rápido, e vai largando a sua essência para trás. Então, isso aqui é mais importante do que olhar o que eu... Não, tá. Olha bem e vê se você está dando importância para a sua essência, se você está realizando aquilo que verdadeiramente amplia a sua consciência e faz com que você tenha esse desenvolvimento interno, desenvolvimento interior, né? Realizar um sonho, por exemplo. Às vezes, quando você fala realizar um sonho, a pessoa pensa assim, comprar um carro novo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma missão de vida, o que eu vim fazer no planeta, no que eu beneficio os meus iguais, o que eu posso fazer para deixar um pouquinho melhor. E eu não tenho que fazer uma coisa imensa assim, ser um Einstein. Não, eu posso fazer melhor ali no meu canto, no meu universo. Se eu conseguir melhorar alguma coisa ali, nossa, tá ótimo. Cada um no tanto que lhe compete, né? Então, qual é a missão de vida? Vamos falar assim, missão de vida. Então, pensa lá o que você veio desenvolver no planeta, né? O que eu vim, qual é o recado da minha alma que eu vou dar para o mundo? Isso é o importante e eu não posso passar nada na frente disso. Tudo que for para derrubar isso vai entrar na fila e vai esperar. Seja o que for que você tenha eleito como a sua realização, e você sabe que não precisa ser uma coisa de efeito mundial, mas é você que tem que dar o tom de realização para aquilo. Você vai privilegiar a disciplina em você para cumprir aquele roteiro, aquela meta que é a sua meta de vida, é o seu propósito. Aconteça o que acontecer no meu dia de dar aula, eu vou dar aula. No meu dia de escrever, eu vou sentar e vou escrever, porque isso é a minha meta de vida. Enquanto mãe, no dia do aniversário do meu filho, a minha meta era fazer lá o bolo para aquela criança, que eu estou educando, que eu vou contentar aquela criança. Então você vai vendo as pequenas metas e as grandes metas e vai colocando e vai olhando, né? Então, às vezes eu pergunto lá para o meu cliente, você fez a sua lição? Que eu sempre dou uma, sabe, tia professora dá lição de casa para fazer, né? Você deu a sua lição? Deu. Você fez a lição? Aparecida, esqueci. Não, eu não fiz a Aparecida, mas eu vou começar esta semana. Ele está empurrando com a barriga, tá? Então, isso aí eu leio, quando ele fala, eu vou começar essa semana, eu leio assim, falta de comprometimento. Você vem aqui, paga a consulta, ocupa o meu tempo 1 hora da minha vida, 1 hora da minha existência no planeta, não vai fazer lição, gastou o tempo dele, gastou o meu e não vai fazer nada. Isso eu chamo de falta de comprometimento.
Aí eu olho para mim e pergunto para mim. Eu falo, Aparecida, e você? Você tá cobrando a lição dele, você fez a sua? Ah, eu fiz tudo, tá, eu tô com a minha vida certa, mas foi facinho assim fazer? Não, gente. O primeiro livro que eu escrevi, nossa senhora, quase faltou o ar, né? Pensei de largar. Não, mas aí vamos lá, vamos tentar, ao menos tenta, não é? E a primeira monografia, a primeira tese, foi muito difícil. Sabe, gente, mas eu não sou do tipo de largar do osso assim fácil, sabe? Eu sou osso duro de roer, vaso ruim não quebra. Eu sou desse porte, por isso que eu tô aqui, com quase 80 anos dando aula ainda, né? Então é isso, né? Você aceita o desafio que a vida traz e sabe que se você não fizer aquela tarefa, você não fez a tarefa e pronto. Mas quando a tarefa foi cumprida, escrevi o livro, fiz o bolo, fecho aquele departamento, olho para mim e falo: beijinho no ombro, você tá ótima, você fez as suas coisas, segue tranquila, que a sua resistência está vencida por hoje. Amanhã ela vai voltar de novo. A preguicinha vai voltar, o desafio vai voltar, a resistência vai voltar. Então, a gente vai fazer igual o AA. Não bebi só por hoje. Então, eu fiz, cumpri, venci a minha resistência por hoje, mas não se iluda. Amanhã ela vai voltar, tá lá te esperando, a hora que você acordar, né? Com uma estratégia nova, amanhã ela começa tudo de novo e ela volta disposta, né? E ela não conseguiu ontem, então hoje ela vem de novo, né? E vai querer te enrolar de outro jeito. E quem resolve enfrentar o desafio do crescimento interno precisa saber do assédio dessa resistência, porque se não vencer um dia, acha que acabou tudo, né? Agora, o crescimento, gente, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Eu tenho que buscar isso lá dentro. Nessa circunstância, nada é mais importante do que você vencer a sua própria inércia, aquela preguicinha, né? E inércia no sentido de, sabe, eu tô resistindo à mudança, aquela conversinha neurótica que aparece aqui na cabeça, que ela sugere adiamentos, que inventa desculpa para você mesmo. Ah, hoje é sexta-feira, começa semana que vem, começa na segunda, sabe? Isso é a minha resistência. Há ocasiões que não é nada bom você resistir à mudança. Por quê? Porque você já está na pior, você fica resistindo a mudar, depois põe a culpa no obsessor. Coitado do obsessor, ele tá que não aguenta mais, sabe? Que tudo é culpa dele, né? Às vezes, nós já passamos pela situação e sabemos que aquela lição, aquele caminho, aquele rumo não dá certo, mas você insiste naquele rumo, né? Você é capaz de não valorizar essa voz neurótica que aparece aqui, que fica soprando nos seus ouvidos para você começar a semana que vem? Pergunta de verdade para você: eu quero? O que eu quero? E ouça de você o que você quer, de verdade, de você. Encara firme. Você é capaz de encarar firme? Você é capaz de se ajudar? Se você não for capaz, você fala: Pai do céu, me ajuda porque eu quero fazer, né? E larga a mão de ouvir, sabe, aquela vozinha que manda você fazer amanhã. Se pergunta para você: eu quero ir adiante? Né? O que me compete fazer para ir adiante? Eu vou ficar repetindo a vida inteira: eu não consigo, a situação é mais forte do que eu. Meu, se a situação é mais forte, você não vem atrás de mim. Você já declarou que a situação é mais forte? Gosto de tratar a gente assim. Falei, pronto, falei. Não gosto mesmo. Porque, sabe, vamos fazer o que dá. Eu posso escolher ficar do lado do sofrimento ou eu posso escolher ficar do lado do poder. Então, quando eu digo eu não consigo, é mais forte, você está dando força para quê? Para o sofrimento. E então, quando a pessoa diz para mim assim: eu não consigo, eu digo para ela: não diga eu não consigo, diga eu não quero. Aí ela leva um choque, né? Ela leva um susto, porque ela não vai falar eu não quero.
mas é verdade, é ela que não quer. O eu não consigo é igual a eu não tenho poder. O eu não quero é diferente. Ele está no terreno da opção, ele está no terreno da vontade. Então, quando eu digo para ele, diga eu não quero, eu tirei daquele terreno da ausência de poder e botei no terreno da opção. Ele pode optar se ele vai fazer ou não. Então, ele pode dizer assim, bom, eu posso, mas eu não quero. Não, se não quer, assume que não quer. Então, é isso que eu quero que você veja lá dentro de você. Se você vai falar eu não consigo e você passou o poder para fora, ou você vai falar eu não quero, porque você de fato não quer mudar nada, quer ficar como tá. Se você quer ficar como tá, Deus te abençoe. A resposta da vida é sua para você, as consequências são suas. Eu não, eu quero usar todo o poder que a vida me deu, me concedeu, porque no subtexto, lá embaixo, né, quando eu digo eu não consigo, o subtexto da mente é assim: eu não tenho poder nenhum, eu não sou capaz de me sustentar. Não é assim, sabe? Diga a sua frase com verdade, qualquer que seja ela, né? E eu acredito na integração, eu acredito que, sabe, tem um lado que não quer, mas tem um lado que quer e que eu posso escolher de qual lado eu quero ficar. Enquanto eu estiver divididinha assim, eu tô neurótica. Quando eu integrar as coisas, aí eu tô saudável, né? Então aproveita a oportunidade, porque cuidar da higiene mental é tão importante quanto cuidar da higiene física. Alimentar o corpo é tão importante quanto alimentar a alma. O corpo, ao longo dos anos, cresceu. A consciência precisa do arbítrio que você já tem para você resolver o quanto você cresce em cada situação. Você veio no planeta fazer o quê? Pensa lá, não é? E eu vim numa família regularmente constituída, pai, mãe, filhos, passei esse valor para os meus filhos. Família regularmente constituída, pai, mães, filhos, né? E lá na minha vida teve trabalho. Então passei isso para os meus filhos, o valor do trabalho também. Aprendi a repartir? Aprendi que quando eu reparto, eu multiplico. Agora eu estou repartindo conhecimento, eu estou tendo a oportunidade de multiplicar esse conhecimento. Tudo isso me deu uma oportunidade de desenvolvimento, né? Lembra da escala de Jó da Bíblia? Um degrauzinho de cada vez, mas você vai fazendo e você vai crescendo um pouco a cada dia. E lá para a lição de casa de hoje, você vai perguntar qual é a minha função aqui no mundo, qual é a minha fala, qual é o meu recado, o que eu vim fazer aqui. Vai lá dentrão e perceba se não tem cheiro de resistência lá. Se tiver, vai lá e lava, limpa tudo. E no nosso próximo encontro, eu vou também trazer umas receitinhas para isso, tá? Um sabonete para isso. Fica com um abraço grande, até lá.